Herdeiras do Mar. Eu subestimei demais esse livro e eu acabei de ler, gente. Eu acabei de ler esse livro para ser o dia lendo. Comecei ontem à noite ainda li uns 15%, mas hoje concluí. Eu pensava que não ia conseguir, mas consegui agora, já no finalzinho. O Herdeiras do Mar é um livro da Mary Lee Brett. Gente, que livro é esse? É um livro interessantíssimo. Ele tem um pano de fundo que aconteceu de fato, né? Aqui a dominação, o colonialismo, né, do Japão ali tentando de certa forma dominar e de alguma forma assim dominou a Coreia do Sul, né? As Coreias ali, eu não sei de fato se dominou a Coreia do Norte, mas acho que sim, as Coreias. A dominação aconteceu depois de algum conflito se eu não estou enganado, foi com uns imperadores lá da Coreia em 1910 e se estendeu até 1945, ou seja, até depois da Segunda Guerra Mundial. E nessa dominação ali da Coreia, do Japão na Coreia, foi uma dominação extremamente, um colonialismo, né, podemos dizer, muito exacerbado, extremamente radical. Por quê? Porque eles queriam suprimir a cultura coreana. Para vocês terem noção, eles queriam proibir o uso do idioma coreano, proibir a literatura coreana, a cultura coreana, as canções coreanas, ou seja, você teria que falar japonês, você não poderia falar outro idioma, você poderia falar coreano, mas se você tivesse em cantos recluso, com sua família, com amigos, mas de certa forma jamais isso em ambientes públicos ou expressar alguma coisa relacionada à Coreia, porque isso era a dominação japonesa ali na Coreia. E isso a gente vê claramente aqui em Herdeiras do Mar, que ela relata isso. Aqui vai contar a história da Hana, né? A Hana é uma garota de 16 anos, está ali em formação, né, para ser uma das Hangul. Se pronuncia assim, Hangul, mas se escreve aqui, ó, como eu vou deixar aqui no vídeo. É bem interessante porque esse Hangul, ele é um termo dado para as mergulhadoras ali na Coreia, né? As mergulhadoras mulheres, elas têm essa atividade, é uma atividade milenar que passa de mãe para filha, e aí a Hana está em formação, né? Ela está se formando em Hangul, e aí para mergulhar, elas mergulham em águas profundas para coletar algas, para coletar ostras, para coletar alguns alimentos, né, que são super vendáveis para o sustento da família. A atividade dos homens é a pesca. Isso a gente vê também na cultura japonesa. Recentemente eu li um livro, que até eu fiz vídeo aqui para o canal, vou deixar aí nos cards, Mar Infinito, do Mishima. Também ele tem uma história sobre as mergulhadoras, né? Mas é de forma bem pincelada mesmo, da cultura de uma ilha inóspita ali no Japão. As mergulhadoras, elas são responsáveis, só as mulheres elas têm essa atividade, né, de mergulhar para coletar pérolas, enquanto os homens eles vão à pesca, certo? Dá até para fazer essas comparações. Então, a história aqui da Herdeiras do Mar, ela é numa ilha chamada Jeju, lá na península coreana. Essa ilha é uma ilha um pouco afastada do continente coreano e também foi dominado ali pelos japoneses. Elas raramente vão ao continente, a história toda é ali na ilha. E gente, é uma história incrível, muito contundente. Aqui a mãe, né, da Hana tem uma filha, né, a irmã da Hana, e ela cresce também. E uma das atividades, né, que a mãe disse: Hana, você é responsável por cuidar da sua irmã, cuide dela. Então a Hana cuidou, né? E o que acontece? A Hana, ela vai mergulhar agora, né, com a mãe em águas profundas. Enquanto isso, a irmã fica lá ali na areia da praia, né, cuidando ela ainda não tem a idade, se eu não estou enganando, ela tinha 8, 9 anos, e ela não tinha idade de mergulhar ainda. Então ela fica ali na areia da praia, né, com os baldes, esperando elas virem do alto mar, das águas profundas, para deixar o que elas conseguiram coletar. Enquanto isso, o pai também vai para alto mar, mas para pescar.
E a família toda se ajudando. E como essa ilha era dominada também por japoneses, os japoneses, eles coletavam mulheres ali que estavam nas ruas, eles principalmente sozinhas, eles levavam essas garotas, né, para o Japão ou para o continente para trabalhar. Sim, porque nessa época da dominação japonesa tinham uma espécie de trabalho análogo à escravidão. E outra coisa bem interessante é que, além desses análogos de escravidão, eles trabalhavam tanto em lavouras e também indústrias, e em várias outras coisas, mas tudo análogo à escravidão. E de um dia bem calmo lá, a Hana mergulhando com a mãe, né? A mãe lá nas profundezas, a Hana precisou emergir, né? Subir para respirar e ver um japonês se aproximando da irmã. E aí ela ficou pensando, se ele ver minha irmã, ele pode pegar ela e levar para ninguém sabe onde, né? Porque tem esses boatos, tem esses comentários ali na ilha que ele levam essas crianças, essas mulheres, essas meninas para lugares que ninguém sabe onde fica. Longe da ilha, outro continente ou até mesmo o Japão. E aí não foi diferente, né, que aconteceu ali, uma coisa bem trágica. Para proteger a irmã, a Hana correu, nadou desesperadamente, chegou na margem, conseguiu esconder a irmã de algum jeito ali, que eu não vou contar, depois vocês lerem, spoiler, né? E aí a Hana é capturada, é levada à força, mas de certa forma ela, a priori, ela se sente aliviada porque protegeu a irmã. Porque tinha outros relatos ali, né? Relatos esses que a mãe contou para Hana, né? Que a mãe a priori não queria contar para Hana, mas ela teve que contar porque Hana poderia ficar em algum perigo e ela deveria saber de fato o que poderia acontecer se um dos japoneses a capturasse, né? Se a Hana fosse capturada por algum desses japoneses e levada, ela poderia ser violentada sexualmente, tanto ela quanto outras garotas. E aí vocês verão, né, o desenrolar dessa história, uma história extremamente forte. É um livro que eu fiquei muito abalado, principalmente nessa primeira parte do livro, né? Como eu li no Kindle, os primeiros 50%, fiquei extremamente abalado, porque muitas coisas vão acontecendo, e a descrição aqui da Mary Lee Brett, que a autora, né, que conta essa história dessas meninas serem levadas de forma como se fossem animais ali naqueles camburões, naquela forma de transporte precário, né? Então eles levaram, né, a Hana juntamente com outras meninas que eles conseguiram coletar, foram violentadas sexualmente, e essa descrição do ato é uma das coisas mais terríveis que eu já li assim em toda a minha vida como leitor, mas é de um brilhantismo absurdo. Eu fiquei muito impactado com a forma simples, mas ao mesmo tempo fluida da autora. Eu gostei muito da escrita dela, uma escrita extremamente envolvente, você não consegue parar de ler. Primeiro porque a escrita da autora é uma escrita muito deliciosa, e você não vê palavras sofisticadas assim, de difícil compreensão. Além do mais, a escrita fluida dela, né? E sobretudo a forma como a autora casa esses eventos, né, que de certa forma aconteceram, são eventos históricos que aconteceram naquela época ali, se eu não estou enganado aqui, em torno de 1943, e junta, né, com essa história, que aqui é uma ficção. Tem algumas pinceladas aqui, claro, de fatos históricos, de fatos reais, porque eu fiquei sabendo que essa história se passa, né, foi uma história baseada em fatos reais, mas é uma ficção. Então ela usa todos esses elementos, fatos históricos, fatos reais, e constrói uma ficção. Gente, que livraço, que livraço. E ainda mais, pro brilhantismo todo desse livro, como a irmã dela foi salva, né, pela Hana, a Amy. Esse livro é narrado em 2 tempos. Eu amo livros que são narrados em tempos diferentes. A Hana aqui narra a história, né, dela
quando foi capturada pelos japoneses, o sofrimento todo, a violentação sexual que ela sofreu, algumas amigas que ela perdeu nesse decorrer amigas não, colegas que perdeu nesse decorrer do tempo. Então, em 1943, em contrapartida, lá nos seus 70 anos, a Amy lembra da irmã e narra a história dela. Gente, que fenomenal. Eu amei esse livro. Sério, um dos melhores do ano. E eu fiquei muito impactado porque eu estava subestimando de fato esse livro, porque muita gente, Christian, lê esse livro, você vai gostar. Lê esse livro, você vai amar. E aí a editora Paralela, que é um selo jovem da Companhia das Letras, eles lançaram essa semana o e-book. Eu disse, caramba, eu preciso ler esse livro. Até porque tem esse pano de fundo com a Segunda Guerra Mundial naquele outro aspecto ali, no outro patamar, no outra visão dos japoneses. Raramente a gente encontra livros assim, né? E aqui tem essa parte que é um pouco desconhecida. Inclusive, eu até vou dar uma dica aqui para vocês. Inclusive está em pré-venda, vou deixar aqui o link embaixo. O Pipoca Nankin, né? Que é aquela editora que lança quadrinhos incríveis. Eles têm agora um quadrinho que está em pré-venda chamado Grama. E é interessante porque conta essa história, né, da dominação, do colonialismo exacerbado dos japoneses ali na Coreia, e conta essas violentações que ocorreram com algumas meninas, com a sociedade sofreu muito, essa supressão da cultura coreana, o colonialismo exacerbado querendo extinguir a língua, né, porque eles eram impedidos de falar o coreano. Gente, eu tô louco por essa HQ. E depois que eu li esse livro, eu quero ler mais coisas a respeito. Mas é um livraço. É um livro que algumas pessoas podem achar extremamente forte. Eu achei forte, mas é um forte que dá sim para ler tranquilo. Eu acho um livro extremamente necessário, porque fala sobre o colonialismo, sobre essa questão da Segunda Guerra Mundial ali que estava acontecendo, né, meio que nos bastidores, porque era um assunto que de fato eu desconhecia. Além do mais, a violentação sexual dessas meninas foi algo cruel. E além de tudo isso, a cultura, né, das Hengyus, que essas mergulhadoras eu achei incrível na ilha de Jeju. É outro tipo de cultura para a gente se adentrar, né? É um livro que se passa, né, no passado, em 1943, mas também passa no futuro, que é uma narração, já nos anos 2000, a narração, né, da Amy aos seus 70 anos, da irmã, que ali, né, conseguiu ser salva pela Hannah. E é isso, é uma história extremamente contundente, é uma história muito marcante, que traz todos esses aspectos históricos, aspectos relacionados ao colonialismo, ao abuso, à dominação, né? Também tem essa questão da resiliência, uma coisa que muito me pegou aqui, que eu fiquei pensando, a gente nunca deve parar de ter esperanças. É uma coisa que a Hannah sempre tentando renovar as esperanças. Eu acho que foi uma dessas formas que ela conseguiu sobreviver dia após dia, porque se vocês lerem esse livro, vão ver o quanto os dias dela ali, depois que ela foi capturada, porque ela vivia ali numa redoma, né, uma coisa muito, os pais protegendo de fato, mas quando ela foi capturada e ela se viu só, ela teve que renovar essas esperanças dia após dia, porque não é fácil, não foi fácil a vida dela aí. Gente, leiam esse livro, venham comentar comigo a respeito, porque eu tô assim maluco ainda, e eu acabei de ler. E aqui é aquela minha resenha express, né, do meu vídeo, mais um vídeo, né, do desafio 30x30, sim, que eu estou lendo um livro por dia durante 30 dias. Eu comecei esse livro ontem, terminei agora. E essa resenha express, eu já até falei nos vídeos passados, é uma resenha para demonstrar, sabe aquele momento que assim que a gente termina o livro, que a gente às vezes não sabe nem o que vai dizer sobre ele, mas assim que a gente termina o livro, que está com aquelas emoções à flor da pele, pronto. É isso que eu estou sentindo agora, e é esse o objetivo do vídeo. É tirar o retrato, né, e aquele momento, assim que a gente termina aquela leitura, e o quanto aquela leitura nos impactou naquele momento, e é esse vídeo que mostra esse meu impacto com a história
da Hannah, da Amy, dessas histórias das Engils, que são as mergulhadoras, de todo aquele panorama ali do colonialismo japonês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E não deixem de ler esse livro pela madrugada. Tem aqui link, se vocês quiserem comprar. E quiserem comprar através do meu link, me ajuda bastante. Tá bom? Até mais. Tchau.